Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quero deixar aqui meu abraço para a irmã Aline, lá nos Estados Unidos. Quero deixar também meu abraço para a irmã Lília, lá no Pará. Irmã Maria Vieira, irmã Jussara, aqui em Belo Horizonte, todos os outros irmãos e irmãs que nos acompanham, tanto aqui como em São Paulo, Rio de Janeiro. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Hoje o nosso texto é Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, pará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram-se os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os que ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E aqui terminamos o capítulo 7.
Nesse capítulo, eu gostaria de trazer para você, nesse lugar da verdadeira espiritualidade que aparece em nós. Essa espiritualidade aparece quando ninguém está nos vendo, que realmente revela quem somos diante de Deus, nossas palavras ou nossos frutos. E aqui eu gostaria de te perguntar: o que é que te revela para os outros? São as suas palavras ou as suas atitudes? Como você se vê? Porque esse texto, ele implica muito a nossa vida. Jesus está ensinando aos discípulos, às multidões, como que alguém, como que alguém deve viver e pertencer ao reino de Deus. O propósito é mostrar um estilo de vida autêntico, maduro e coerente. Jesus traz um lugar de trazer falas para nós entendermos como que a nossa vida precisa estar condizente, ela precisa ser coerente com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E aí ele começa a não julgar. Jesus condena o julgamento hipócrita, ele não condena o discernir, o prestar atenção e entender se aquilo é bom ou ruim. Ele condena a hipocrisia. Ele diz assim, ó, como é que você vai julgar o outro se a trave está no seu olho? Olha para você primeiro. Então, eu preciso olhar para a minha vida. Às vezes eu jogo no outro aquilo que é meu. E eu não quero enfrentar aquilo que está em mim. Então, eu jogo para o outro. Jesus está fazendo um convite para de ficar olhando para o outro. Olha para você, presta atenção em você. O que está acontecendo aí na sua vida que você não quer olhar, não quer trabalhar e está dizendo que é o outro? Enfrenta isso. E vem também o discernimento. Nem tudo pode ser entregue a qualquer pessoa. São limites que eu preciso dar. Às vezes eu convivo com alguém que eu preciso colocar um limite, não estou colocando, e isso acaba me prejudicando. Ou talvez eu sou essa pessoa que não tem limite. O outro, quando me dá limite, eu fico bravo. Jesus fala também do pedir, do buscar, do bater. Aqui é o Pai generoso que nos responde, o Deus que se relaciona com o Filho. É a nossa vida emocional, é a nossa vida espiritual, é a oração que nos estabiliza e fortalece a nossa mente nesse relacionamento. E uma regra de ouro em todo o texto é a empatia. A empatia ativa em movimento, eu entender que não é tudo outro. Não, eu preciso olhar para quem sou, eu preciso entender o que está aqui. E ele fala da porta estreita, que a vida cristã é um caminho de escolhas, escolhas maduras. A porta estreita, ela é desafiadora para um viver cristão, mas ela nos leva ao amadurecimento. Os frutos, os falsos profetas, aqui Jesus está falando de caráter, de vida cristã verdadeira, vida cristã centrada na palavra, centrada no que Deus é. E aí ele vem falar também daquelas pessoas que são falsos. E ele fala assim, mesmo que eles cheguem um dia falando, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, ele vai falar, eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Deus quer intimidade conosco. Ele não quer performance. Ele não quer que eu fique gritando ao mundo. Ele quer que eu tenha intimidade com ele. E por fim, ele coloca a casa na rocha. Todos nós enfrentamos tempestades. A diferença está em quais são os nossos fundamentos, as nossas raízes. Quais são os seus fundamentos? Onde você está edificando a sua vida espiritual? Onde você está criando os frutos que você está mostrando para o mundo? É nisso que Jesus está falando aqui da casa e da rocha. E há muitas pessoas enfrentam tempestades, muitas pessoas escolhem ir junto com a tempestade, outras não. Outras a tempestade vem, faz tudo, uma bagunça, mas ele continua firme. Por quê? Porque ele tem base, porque ele tem fundamento, porque ele tem raiz. Raiz que faz com que ele fique ali firme e não se deixe ser levado por qualquer vento. Aplicando para a nossa vida hoje, ó, olhe para dentro, olhe para você, corrija você antes de querer corrigir o outro.
Para de ficar olhando para a vida do outro, olha para a sua vida. Faça a sua vida funcionar. Entenda como é isso para você. Coloque limite na sua vida para você. Coloque limite em você, na relação com o outro. Coloque limite nas relações com o mundo. Busque Deus diariamente. Escolha o caminho certo, não o fácil. O caminho certo nem sempre é o fácil. Avalie seus frutos, não os discursos. Avalie os seus frutos, não seus discursos. Por outro lado, avalie os frutos com quem você convive, não os discursos deles. Construa sua vida na palavra. Aqui você vai ter alicerces bons. Aqui você vai ter fundamento, aqui você vai ter raiz. Preste atenção nisso. Onde você está construindo os seus alicerces? Onde? Preste atenção. Então, a pergunta que eu deixo para você é: se as tempestades chegarem hoje na sua vida, você permanece firme? E eu deixo essa pergunta para mim também. Eu pergunto para todos nós: se chegar uma tempestade, você vai permanecer firme? Como você vai lidar com as tempestades que chegarem? Para fechar, o reino de Deus se revela não no que falamos, mas no que se torna verdade em nós. Então, isso é a prática. Eu falo, 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 mas eu pratico? É aí que está a diferença. Jesus está trazendo todo um contexto para nós aprendermos a ter uma vida mais centrada na palavra e olhar para quem somos, não para quem o outro é. Prestar atenção. Tem uma parte aqui nesse texto que é muito importante quando ele fala assim: quando você quer que alguém faça alguma coisa para você, faça primeiro. Se você quer ser bem tratado, trate o outro bem. Se você quer ser uma pessoa que tenha um lugar de ser, como é que eu diria? De ter pessoas à sua volta que te cuide, que traga para você lugares confortáveis, faça isso primeiro. Jesus disse isso em Mateus. Então ele fala assim: ó, o que você quer que os homens façam para você, faça para eles. Então, é um lugar de eu entender que eu preciso me centrar, onde eu vou construir tudo isso. Vamos à nossa oração de hoje. Senhor, nos dá discernimento, nos dá, Senhor, sabedoria para nós entendermos tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para nós possamos centrar a nossa vida na Tua palavra e entender tudo que o Senhor tem para os nossos corações, que nós possamos ser alguém que olhe para dentro de nós, que possamos entender tudo que passa na nossa mente, para que possamos ser modelados através da Tua palavra e também, Pai, auxiliar os nossos irmãos quando nós olharmos e vermos que eles estão, Senhor, em estruturas que possam levar para lugares desafiadores, que nós possamos ser também essa pessoa que auxilia, que traga uma palavra, que traga um lugar confortável. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, que sempre leem a palavra conosco, que sempre nos auxilia nesse momento de conversar contigo, que sempre coloca junto comigo, Senhor, os ombros sobre a cruz e nos ajuda a interceder por nossos pedidos de oração, por nossos propósitos no mês. Então, Senhor, abençoa cada uma dessas famílias, as famílias de todos os irmãos na face da terra e aqueles que ainda não te conhecem, que eles tenham o direito e o momento de encontrar contigo, para que eles também sejam alcançados pela tua palavra. Eu oro no nome de Jesus, entendendo que o Senhor tem resposta para cada coração aqui nesta noite, que o Senhor trouxe para todos nós uma luz maior, para que possamos olhar para dentro de nós e entendermos quais frutos estamos mostrando ao mundo, quais frutos estamos sendo aqui na terra, como nós estamos vivenciando aquilo que somos como filhos, que nós possamos entender cada vez mais a tua palavra e aplicar na nossa vida diária. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que você tenha.
uma semana abençoada. Nós estamos começando, né, aqui o primeiro dia da semana. Que você tenha essa semana, uma semana abençoada e que nós estejamos juntos nos outros dias da semana. Como sempre digo, aqui abaixo ficam os nossos links para que você possa conhecer outros trabalhos nossos, conhecer o site e também fazer parte da nossa comunidade. Deus te abençoe. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.